Olá, meus queridos, cumprimento a todos vocês na paz de Cristo Jesus, nesta manhã de quinta-feira, onde nós aqui na nossa Sala da Esperança, estamos aqui para nós podermos mais uma vez estudar a nossa lição. Nossa lição de hoje está sendo muito importante, uma lição fantástica, uma lição muito importante para o nosso ensinamento, para que nós possamos aprendermos acerca do amor ao nosso próximo e também do amor ao nosso grande Deus. Tá? Quero confessar para vocês que está sendo muito importante para mim, tá? Um bom aprendizado, e eu creio que você também está sendo muito abençoado com estas lições. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o patriarca Jó. Tá? E aqui nós temos, queridos, alguns pontos importantes que nós precisamos tirar como lições para aplicarmos na nossa vida. Afinal de contas, essa é a importância da palavra de Deus, a Bíblia. Ela precisa ser aplicada em nossa vida. Tá? Vamos orar? Querido Deus, bom Pai, obrigado, Senhor, porque nesta hora nós temos a oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Pedimos as Tuas orientações através da iluminação do Teu Santo Espírito. A Tua palavra, Senhor Deus, seja muito clara para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, a nossa lição aqui vai falar um pouco sobre Jó. Jó é um personagem muito conhecido, nas páginas bíblicas, propriamente pela paciência de Jó, através das provações que ele passou, as dificuldades, tentações, e a sua permanência em fidelidade a Deus. Tá? Queridos, a lição mostra para nós no capítulo 1, verso 8, que um dia, quando Satanás se apresentou diante dos filhos de Deus, só para ficar claro que há mundos, tá? Onde foram tentados pelo inimigo, por Satanás também, como o planeta Terra, mas não caíram em pecado, tá? Onde há seres inteligentes, tá? Como nós, aliás, são pessoas como nós, mas diferente porque eles não têm pecado, eles não caíram nas tentações do inimigo, assim como nós caímos, né? Essa é a diferença. Porém, queridos, há representantes de cada um desses mundos que se apresenta diante de Deus para prestar adoração. Tá? Satanás um dia ele chegou ali com toda a ousadia, junto com todos os representantes de outros mundos, e ele aparece ali como dizendo ser ele o príncipe do planeta Terra, ser ele ali o representante do planeta Terra. Quem deveria estar ali era claro que não era, meus queridos, que era Adão. Adão foi criado para isso. Quando Deus disse: nas tuas mãos governe todas as coisas, eu entregue tudo nas tuas mãos e você governe todas as coisas, Deus estava dizendo que Adão seria o príncipe do planeta Terra. Porém, com o pecado, ele entregou tudo de mão beijada para Satanás. E por isso que ele foi ali se apresentar. Bem, o nosso assunto aqui, queridos, é que Deus faz uma pergunta para Satanás: de onde tu vens? Ele disse de rodear a terra e passear por ela. E Deus então fez uma outra pergunta para ele: você tem observado meu servo Jó, porque não há ninguém na face da terra como ele? E o próprio Deus, antes que Satanás dasse ali alguma informação, se ele conhecia ou não, se ele tinha observado ou não, o próprio Deus já deu algumas referências a respeito de Jó. Porque ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, 4 características importantes que Deus apresentou, sobre o patriarca Jó, como referências muito bem conhecidas. E muito bem, nós conhecemos a história que
Satanás, ele chamou a Deus, ele respondeu a Deus a essa pergunta, né, se ele o conhecia Jó. Ele respondeu a Deus chamando Deus de um homem corrupto, chamando Deus de um tirano, né, um interesseiro, porque ele diz assim, claro que ele vai te adorar, claro que ele é tudo isso, né, que o Senhor está dizendo, um homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desvia do mal porque ele está coberto de bênçãos. Então, o Senhor corrompeu ele de bênçãos, né? Com muitas bênçãos, é claro que ele vai te servir. Agora tira tudo isso dele e veja se ele não vai blasfemar. Tá? E aí na sequência nós vimos o que aconteceu, né, com Jó, pela permissão, Deus permitiu, para provar para Satanás que Jó realmente era um homem fiel. Para provar para o universo que Deus tem sinceros nesta terra. Agora, queridos, eu quero aqui, nesses 4 pontos que Deus identificou a respeito de Jó, como seu servo, como fiel seguidor do Senhor, alguns pontos importantes aqui, queridos, para nossa aplicação. Deus diz que Jó era um homem íntegro. Ou seja, Jó era um homem, queridos, que ele era muito sério em todas as coisas que ele fazia, com muita sinceridade, com muita integridade. Tá? Então Jó, se ele fazia um negócio, ele era sincero, ele era íntegro. Se ele contratava alguém para trabalhar, ele era um homem íntegro. Jó, na forma dele se alimentar, na forma dele se vestir, na forma dele falar, na forma dele atender às necessidades dos pobres, dos desafortunados que não tinham como se manter. Então, queridos, Jó era um homem muito íntegro. Tá? Também Jesus disse que Jó ele era temente a Deus. Jó era um homem que conhecia a Deus, respeitava a Deus, obedecia a Deus, guardava os mandamentos de Deus. Ele era muito sincero, queridos, na sua religião, na religião de Cristo Jesus, a quem ele servia. Ele era muito sincero. Ele não era aquele homem, aquele cristão, aquele crente que muitas vezes, né, são vistos como estando, como diz o ditado, né, um pé na igreja e outro fora. Quando está na igreja, né, ele camufla, né, como um cristão. Quando ele está fora da igreja, quando ele está em casa, quando ele está no trabalho, quando ele está cuidando dos seus afazeres, ele faz tudo contra a palavra de Deus. Tá? Então, Jó, queridos, aí diz a palavra que ele era íntegro e reto, temente a Deus. Também Jesus mostrou aqui uma característica muito importante de Jó relacionada à retidão. Queridos, Jó conhecia a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: esse é o caminho, andai por ele e não desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. Essa era a vida de Jó. Jó era um homem reto. Tá? O que é essa retidão, queridos? Amados, tem muita gente, tem muito crente, tem muitas pessoas, que estuda a Bíblia. E ao ele estudar a Bíblia, ele desvia para um extremo. O extremo do fanatismo. Tá? A pessoa se desequilibra, até mesmo estudando a palavra de Deus, e ele se despenca para um fanatismo. Tá? E isso é muito perigoso, porque o fanático, ele é orgulhoso, Ele olha para si e ele vê a ele como um único cristão, como um único crente, como o único que obedece a Deus. Todo mundo faz coisas erradas, só ele que faz o certo.
Tá? E então isso é muito perigoso, queridos. Tudo para ele é errado. Tá? Ele não sabe discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado. Tudo é pecado para ele. Tá? E ele entra aí nessa linhagem perigosíssima. Por quê? Porque, queridos, o único que vai entrar no reino dos céus é ele. Todo mundo está errado. Isso é perigoso demais. Tá? Nós temos que andar equilibrados na palavra de Deus. Saber discernir aquilo que é correto e aquilo que não é. Tá? E nós precisamos amar os nossos irmãos. Todos nós somos iguais diante de Cristo Jesus. E quem sou eu para julgar alguém? Quem é você para julgar alguém? Jesus é o único juiz, graças a Deus que ele não me deu, tá, esta missão. Jesus é o único reto juiz. Tá? Mas tem também aqueles, queridos, que se despenca, tá, para o outro lado do fanatismo também. Tá? Despenca, né, desequilibradamente para o outro lado. Ele acredita que uma vez salvo, está salvo para sempre. Tá? E agora salvo para sempre não pode mais se perder. Jesus morreu, pagou pelos meus pecados e eu estou salvo e salvo para sempre. Agora não posso mais me perder. Então agora eu posso fazer tudo errado, eu posso comer errado, eu posso falar errado, eu posso viver errado, eu posso fazer negócios errados, sabe? Porque eu estou salvo. Não vou me perder. A Bíblia diz que não é desta forma, tá? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, cuidado, tá? Jó, queridos, era um homem equilibrado. Tá? Ele tinha equilíbrio, esse é o caminho, andai por ele. E foi isso que Deus disse, o meu servo Jó é um homem equilibrado. Tá? Muito bem. Nós temos aqui outra característica que Deus apresentou, queridos. Jó era um homem que ele era vigilante, ele estava sempre vigiando. E através da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, ele sabia discernir entre o certo e o errado. E quando ele via algo que estava tentando te conduzir para o lado errado, ele já fugia imediatamente. Tá? Ele se desviava do mal. Essa é uma característica também que nós precisamos ter. Vigiar, orar constantemente, desviar do mal. Muito bem, queridos, que lição espetacular, não é? Mas eu quero ler com vocês aqui o capítulo 29, verso 12 a 16, que diz assim, olha, veja só como era a vida de Jó, queridos. Porque, estou lendo aqui o verso 12 até o verso 16, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda. Quem é os pobres que pediam ajuda e também os órfãos que não tinha quem os socorresse. Veja só, a bênção dos que estava prestes a perecer vinha sobre mim. Jó está dizendo aqui, queridos, que ele livrava os pobres, tá? Que lhe pedia ajuda, ele cuidava dos órfãos, das criancinhas que não tinham pai nem mãe, tá? Que não tinha quem os socorresse. Ele era uma bênção para aqueles que estavam prestes a perecer, tá? E ainda mais ele diz assim, eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. De que maneira? Como nós já estudamos, queridos, no passado, naquele contexto, uma mulher viúva que perdia o seu marido era a pior derrota da vida dela. Era uma sofredora para o resto da vida. Se ela não conseguisse achar uma outra pessoa para se casar, queridos, era terrível a vida de uma viúva. E aqui Jó está dizendo que ele atendia às necessidades financeiras que essas viúvas tinham, sabe? Ele supria as suas necessidades. Tá? Jó era um homem muito rico, mas a riqueza para ele, queridos,
era uma bênção na vida de outras pessoas. Por isso ele está dizendo aqui desta maneira: eu me encobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto de turbanto. Eu era os olhos do cego, eu era os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados. Até as causas dos desconhecidos eu examinava. Jó disse: eu não tenho preconceito com ninguém, não tenho preconceito com cor, não tenho preconceito com raça, não tenho preconceito com religião. Todos aqueles que me procuravam, eu examinava a eles. Queridos, aqui Jó estava dizendo que ele não esperava alguém, mesmo que ele não conhecia, vir procurar a ele. Ele examinava aquela pessoa, a vida daquela pessoa, e via se ela tinha ou não alguma carência, alguma necessidade que ele tinha condição de ajudar, que ele tinha condição de suprir, que ele tinha condição, queridos, de abençoar esta pessoa, não importando quem ela era. É isso que Jó estava dizendo. E por isso, queridos, Satanás, ele tem ódio daqueles que amam a Deus de todo o coração e daqueles que amam o seu irmão, que tem a alegria de ter, sabe, o prazer de ajudar alguém quando você tem condição e você ajuda uma pessoa que está morrendo, que está precisando da sua ajuda para que ela possa viver. Satanás não gosta disso. Por isso ele tinha ódio de Jó. E então, queridos, ele culpou a Deus, dizendo que Deus era corrupto, porque Jó era um homem muito abençoado, porque Deus havia corrompido ele, porque Deus havia abençoado muito ele. Mas Jó, queridos, em todo aquele contexto ali, não tinha ninguém mais rico do que Jó. Jó era um homem realmente muito, muito abençoado nessa questão financeira. Mas o que a Bíblia mostra para nós aqui, queridos, é que toda a riqueza de Jó, os bens que ele tinha, era uma bênção para outras pessoas. Não era para encher o seu coração do ego, de egoísmo. Eu sou grande, eu sou o melhor, eu tenho tudo, e quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu tiro dos pobres para me enriquecer. Não era isso que Jó fazia. Queridos, que estas lições possam servir para o nosso grande aprendizado de como nós devemos ser como filhos de Deus, como chamados por Deus, no reino de Deus. Queridos, Deus nos chamou para servir, para ser servo. Jesus nos deu exemplo. E Deus te abençoe, fique com Deus. Tá? Desejo a você um ótimo e abençoado dia, essa quinta-feira. E se Deus quiser, amanhã teremos uma especial lição. Que Deus fique contigo, com a sua família. Um abraço a todos e até a próxima lição.